Olá, meus amigos e amigas. Hoje, finalmente, nós vamos conversar sobre esse livro Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, publicação da editora Intrínseca. Para quem me conhece, e eu não diria pessoas que me acompanham no canal aqui ou no Instagram, mas estou falando de pessoas que me conhecem na intimidade, pessoas com as quais eu tenho conversado esses últimos tempos, devem saber que eu li esse livro há um certo tempo e que eu fiquei um pouco receoso de fazer a resenha. Não por uma dificuldade de interpretação do livro, mas por certo medo de ser mal interpretado ao falar dessa obra. Não é um livro fácil de se resenhar, é um livro que, ao falar dele, nós temos que ter muito cuidado, tem que procurar realmente usar as palavras certas, pois nós estamos num tempo em que as situações desse livro ocorrem na vida real, porém as pessoas, ao conversarem sobre esse tema, elas têm uma tendência de julgar o outro por qualquer errinho de palavra. E se elas acham que a pessoa disse algo e a pessoa explica, não, me equivoquei, não usei a palavra correta, nós estamos numa sociedade que eles simplesmente julgam. Não, você falou isso e pronto. E as coisas não funcionam dessa maneira. Eu sei que existem pessoas más, que existem pessoas preconceituosas, não nego, mas nós não podemos, por conta delas, quando uma pessoa vai falar de um tema como esse e ela se expressar mal, a gente já sair julgando, criticando. Nós temos que ouvir, até porque, por ser um tema difícil, um tema doloroso, a gente meio que se atrapalha, nós ficamos com uma certa dificuldade para falar as ideias de maneira adequada. Por mais que nós vejamos na realidade coisas muito próximas ao conteúdo desse livro, nós ainda não estamos acostumados a falar desse tema de uma maneira clara, de uma maneira correta, até porque a dor, os traumas, a preocupação com o ser humano impede de ter um raciocínio realmente bem estruturado, bem lógico, porque o negócio aqui é difícil, é complicado, é doloroso, é um livro que, apesar de falar do assunto de uma maneira leve, nós percebemos que essa maneira leve que a autora colocou nessa obra não foi por uma questão de romantizar, mas é uma forma de expressar que a personagem ela sente tanta dor que ela não consegue realmente dizer o que acontece. Sei que por enquanto, nessa primeira explanação, a coisa não está bem clara, mas com o decorrer da resenha vocês vão entender realmente o que eu estou querendo dizer. Por que existe uma certa leveza, o que está acontecendo. Então, para ler esse livro de maneira adequada, primeira coisa que eu vou dar de conselho para vocês é o seguinte: esse livro ele trata de um abuso. É o abuso de um professor, um homem na sua faixa dos 40 anos, que tortura psicologicamente uma garota de 15 anos. E nessa tortura psicológica surge um outro tipo de abuso. E para ler esse livro, apesar de ser um tema corriqueiro, infelizmente é algo que acontece muito, nós sabemos aí, e mesmo acontecendo muito, eu tenho certeza que a gente não vê tudo, porque as pessoas más costumam camuflar. Para entender a obra, você vai ter que, em primeiro ponto, se desligar um pouquinho da realidade para analisar o livro em si. Porque a gente já tem uma visão
que é realmente violento, mas a gente não, a gente generaliza tudo e a gente tem que ver as particularidades. A generalização nós já temos, e eu não vou dizer que ela é ruim nesse caso, dizer que a violência, o abuso é errado, que não tem perdão, isso é, mas esse pequeno desligar da realidade é um desligar provisório para conhecer a vida aqui, ó, da protagonista. Essa é a primeira dica. A outra dica é: imagine a personagem principal, a protagonista, a Vanessa, como uma pessoa real. Eu sei que é uma ficção, mas é uma ficção baseada na realidade e nós temos que imaginá-la como uma pessoa real. Para quê? Para, se por acaso a gente tiver acesso com uma pessoa verdadeira, nós termos parâmetros de como trabalhar essa questão. Nós podemos achar que histórias como essa não tem muito a ver com a nossa vida, é meio que desligar, só tem a ver se for com um parente meu, com uma filha minha, com alguém próximo, mas se é dos outros, não. Mas na realidade, essa preocupação de segurança com garotas, e eu também vou dizer com garotos, porque não se fala muito disso, mas também com garotos, é uma obrigação social. Nós temos que proteger os nossos jovens de pessoas erradas, de pessoas manipuladoras, de pessoas violentas na sutilidade. Às vezes, um gesto que parece ser sutil, ele, na realidade, ele traz consequências muito graves no psicológico dos seres humanos. E para entender melhor, vou contar um pouquinho da história e depois fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada do livro. E aliás, eu estou com um plano de fazer uma leitura coletiva desse livro. Eu acho que a Minha Sombria Vanessa merece uma leitura em grupo, que tenha homens e mulheres que queiram realmente dialogar sobre esse problema, avaliar as questões. E assim, é recomendado para pais, professores, especialmente pessoas assim que estão trabalhando com jovens para proteger esses jovens. Então vamos lá. A história ela é narrada por Vanessa em 2 tempos da vida dela. Nós vamos ver capítulos mostrando uma Vanessa adolescente e capítulos mostrando a Vanessa adulta. Esses capítulos, eles são intercalados. Então nós temos a Vanessa adulta, depois vem a Vanessa adolescente, depois adulta, adolescente. Ele vai seguindo esse ritmo. Com essas intercalações, nós vamos comparando como era a Vanessa e como a Vanessa está sendo agora, o que ela se tornou. E isso nos dá uma possibilidade de enxergar como que a violência afetou a vida dela, como a violência sutil desestabilizou essa moça. Então, na Vanessa adolescente, nós vemos uma menina, uma adolescente normal, como qualquer adolescente, mas que ela é seduzida pelo seu professor mais velho. Esse homem não é exatamente alguém bonito, mas ele tem uma lábia, ele tem aquele charme de homem mais velho, ele olha para Vanessa com um certo encantamento, e isso mexe com a cabeça da Vanessa e ela fica meio que apaixonadinha por ele. Ele instiga ela à leitura, visto que ela tem uma certa tendência a gostar de ler. Para ter uma ideia, ele empresta o livro Lolita para ela e ele meio que faz com que ela pense que essa relação de um homem mais velho com uma garota seja algo normal, algo aceito, a ponto de que essa menina
enxerga nesse professor um grande cavalheiro, ela fica realmente apaixonada por ele, ela tem os seus momentos de rebeldia com os pais e às vezes com ele, mas no fundo, no fundo, ela é uma garota apaixonada e não consegue enxergar esse homem em sua brutalidade, porque ele não parte para uma violência física, mas ele parte para uma violência psicológica que vai fazendo com que ela perca muito a noção de análise, que ela não enxergue o que realmente está acontecendo com ela, como ela é manipulada, como ele faz dela o que ele quer. E aí daí que vem a questão da história ser romantizada. Justamente, nós temos que imaginar que é uma menina contando, uma menina apaixonada. Essa menina apaixonada por não ter clareza, e nesse sentido a autora foi ótima, a autora realmente incorporou o espírito da Vanessa, ela, ela não é uma narradora confiável, essa menina. Ela está encantada. Aí nisso que nós podemos fazer um paralelo com a realidade. Às vezes, muitas meninas, muitos adolescentes estão passando por isso e nós não percebemos porque elas estão naquela coisa, vendo de maneira leve. Ela não consegue conceber que está sendo agredida, que ela está sendo desrespeitada. Vanessa não enxerga que está sendo desrespeitada. Aí, nos capítulos em que nós temos a Vanessa adulta, nós já vemos uma mulher triste, uma mulher que já compartilhou com algumas pessoas o que ocorreu. As pessoas alertam a Vanessa: nossa, você foi violentada, você foi usada, você foi manipulada. Mas a Vanessa ela não enxerga. Ela simplesmente diz que esse professor, esse homem, ele é bom, ele é maravilhoso. E na parte tanto Vanessa adulta como Vanessa adolescente, ela se coloca como que o amor não tem idade. Ela não percebe, ou melhor, ela não quer perceber, fazendo uma união da Vanessa como um todo, que ela foi realmente maltratada. Parece que ela assumir que esse homem que ela viu com tanto amor, esse homem para o qual ela entregou seu coração, assumir isso seria uma grande dor. Então ela meio que foge. E se você não ler pensando nessa perspectiva, você pode até achar que o professor aí não fez nada demais, porque ela vai falar bem dele. Ela vai dizer que ele é maravilhoso, que ele é encantador. Enquanto as pessoas vão, ó, comentando. Só que tanto na fase adolescente como na fase adulta, existem pessoas que já descobriram o negócio. Tipo, na adolescência, descobriram que a Vanessa estava passando por essa situação. E o professor foi tão sórdido, tão preocupado com ele, que ele fez com que a Vanessa ela meio que assumisse a culpa e fosse expulsa da escola. Uma escola de regime interno. E a Vanessa faz isso por ele. Ela que sai meio que mal falada, como uma mentirosa, como uma garotinha que seduziu o professor e ela expulsa. Na fase adulta, acontece que meninas do passado que sofreram o mesmo tipo de violência resolveram denunciar o professor. E elas querem a colaboração da Vanessa. Mas a Vanessa se nega, ela não quer colaborar, ela não quer fazer parte dessa luta. E as meninas têm certeza que a Vanessa, se abrisse a boca, poderia colocar esse homem safado, esse homem corrupto, na cadeia. Mas a Vanessa não tem coragem. Ela foge, ela não quer, ela não tem aquela coisa de solidariedade com a dor das outras meninas. Mas mesmo assim, ela não tendo essa dor, nós não podemos julgar essa vítima como uma pessoa má. Porque realmente ela não tem
a questão do raciocínio. Com o decorrer da história, nós vamos vendo como essa violência vai interferindo nas relações da Vanessa com as outras pessoas, o quanto ela se tornou uma pessoa triste, deprimida, porém ela usa uma máscara da alegria, uma máscara da tranquilidade, e só nós temos acesso ao sofrimento dela porque ela está contando. Então ela fala das coisas internas, mas as pessoas de fora, a maioria, não percebem isso. A Vanessa, ela se faz de forte, sendo que nós percebemos que no fundo, até a Vanessa adulta não deixou de ser uma garotinha frágil. E eu não estou dizendo que ela foi que ela assim, não deixou de ser uma garotinha frágil porque é uma menina. Até um rapaz passando por isso, por essa violência, por essa manipulação, ficaria frágil. Não tem a ver com a questão do sexo masculino ou sexo feminino, mas pela questão da violência em si. E nesse processo, o cara, ele faz algo tão horroroso, e eu não posso dizer que ele deixou a Vanessa mais culpada do que ela já se sentia. E a Vanessa aí vai caminhando nesse processo. E é bem isso. Não posso falar mais detalhes para não dar spoiler, mas o que o livro vai nos ajudar? Ao se deparar com uma vítima, nós temos que ir com muito tato para conseguir arrancar a verdade, porque ela não vai querer falar a verdade. E nós temos que perceber que alguns homens mais velhos têm uma lábia, são verdadeiros filhas da mãe, que ele vai conseguir realmente jogar a responsabilidade dos seus atos na vítima. E a vítima vai abraçar isso. Essa bem é a verdade. Sobre o final do livro, para mim deixou muito a desejar. Mas eu entendo porque a autora fez isso. Porque na realidade, os finais dessa história deixam muito a desejar. Por mais que as mulheres tenham lutado, elas tenham colocado a boca no trombone, a culpa acaba ficando nessas mulheres, as coisas não estão sendo resolvidas, e aí eu nem vou dizer qual é o final, mas é uma história tão inacabada que se torna assim algo realmente destruidor de vidas humanas. Portanto, esse livro ele serve de alerta a homens e mulheres que possam passar por essa situação. Aqui no caso é um homem fazendo a violência contra a mulher. Na maioria das vezes é essa situação, mas eu sei também de situações que ocorrem, especialmente nesse mundo que nós temos uma diversidade de relacionamento. Nós temos histórias de mulheres também que fazem homens sofrer, nós temos histórias de mulheres que fazem outras mulheres sofrer, de homens que fazem homens sofrer, enfim, nós temos uma variedade de histórias assim, de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos assim abusivos, relacionamentos que têm realmente a máscara. Tenta suavizar, faz com que a vítima também suavize, mas no fundo, é como se fosse uma doença silenciosa, sabe? A pessoa tá lá sendo corroída por uma espécie de câncer, ela não sente nenhuma dor, e quando ela descobre, aí a coisa já é muito tarde, é a sua ruína. E é isso um pouco da vida da Vanessa. Uma coisa que o livro nos leva a pensar é que por muito tempo, por conta dessa maneira, dessa autodefesa, dessa maneira de não querer reconhecer a violência pela qual está passando, a Vanessa até poderia dizer que sofreu menos. Mas será que vale a pena essa autodefesa, essa máscara? Será que o correto não é a gente assumir as nossas dores? Porque nós estamos numa sociedade que tudo que é gatilho tem medo.
As pessoas têm medo dos gatilhos porque elas não querem vencer a dor. Mas eu acho que no processo de vencer a dor, não é só vencer a minha dor interna, mas é também lutar para que coisas como essa, atos hediondos, não ocorram mais. Eu sei que dá complicação, mas cada vez que a gente se omite, que a gente fica só guardando pra gente, que a gente não fala, a gente permite que atos como esse se repitam. Ah, mas eu não tenho coragem. A dor é muito forte. Se realmente você estiver passando por uma situação como essa, procure ajuda de uma pessoa confiável. Um profissional, um psicólogo, uma psicóloga. Não guarde somente para si. Esse é o conselho. Poderia falar mais coisas, mas eu gostaria muito que vocês lessem, vocês refletissem. E agora eu quero falar de uma proposta muito séria. Eu quero fazer uma leitura coletiva desse livro daqui a um mês. Por que daqui a um mês? Para as pessoas terem tempo de se organizar. Tem muita gente que já está participando de projetos de leituras coletivas, então elas já estão envolvidas nesses outros projetos. Mas como é um livro que é necessário, eu diria fundamental para os dias de hoje, já tem um tempo aí de se organizar. Olhe os cronogramas das leituras coletivas com as quais vocês estão envolvidos e veja como encaixar isso. Me ajude também. Vamos fazer um cronograma legal e vamos discutir isso. Porque a conscientização de problemas como esse pode ser a salvação de muitas pessoas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Mas não vá embora, você que ficou aqui comigo, presta atenção numa coisa. Eu deixei de falar muitas coisas aqui, coisas mais pesadas, pelo seguinte. E é que essa plataforma ela evita o uso de certos termos, de certas palavras, se a gente falar, mesmo que a gente fale no sentido de proteger as vítimas, o sistema meio que detecta e ele meio que atrapalha, dá alguns probleminhas, então eu não pude falar abertamente. Por isso a minha proposta de fazer a leitura coletiva. Lá na leitura coletiva, nós vamos poder usar os termos mais corretos, termos mais propícios, vamos poder ser mais verdadeiros. É um livro para trabalhar com adultos, não é um livro para trabalhar com crianças, mas os adultos trabalham no sentido de proteger os seus menores. Então, é isso. Procuro pessoas adultas para nós conversarmos, para nós dialogarmos e ver o que a gente pode fazer. O primeiro passo é a consciência. Depois, que medidas nós podemos fazer para que os nossos governantes protejam esse tipo de vítima? Tá, então, me desculpa por não ter sido mais claro, de ter ficar rodeando, mas é que essa plataforma e outras plataformas não permitem, porque da mesma forma que ao utilizar esse sistema de maneira a proteger, existem pessoas que não são do bem e elas podem utilizar esses termos de uma maneira manipulativa e prejudicar outras pessoas. E não tem como fiscalizar todo mundo, então eles colocam um sistema que detecta as palavras e ele meio que não entrega os vídeos, dá umas complicações. Mas sobre isso também a gente fala em particular em grupo de leitura coletiva, porque aí nós vamos ter mais adultos e não vai ter problema de discutir isso. Tá ok? Estamos combinados? Então agora sim, fui!